Uma revolução está prestes a acontecer porque os cientistas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, ou CERN, reiniciaram sua arma cósmica, o Grande Colisor de Hadrons. À luz dos recentes avanços e das ambições reacendidas dos físicos de partículas, o grande jogo de descobrir a natureza do cosmos começou. O colisor vinha gerando sinais de que o universo poderia estar escondendo algo surpreendente, mesmo antes de passar por sua renovação. Qual é a origem do universo? E por que ele contém matéria em oposição à antimatéria? Junte-se a nós, enquanto exploramos como os físicos do CERN acabaram de fazer uma descoberta incrível que muda tudo. Uma década atrás, os físicos do CERN fizeram manchetes ao redor do mundo quando encontraram o bóson Higgs, uma partícula muito procurada que dá ao resto do cosmos a sua massa. O que ainda está faltando? Quase tudo, de acordo com os físicos otimistas. O universo estava pronto para ser agarrado em 2010, quando o colisor do CERN foi ligado pela primeira vez. O bóson Higgs foi o alvo da maior e mais potente máquina já construída. O modelo padrão, um sistema de equações que explica tudo o que os pesquisadores têm sido capazes de medir sobre o reino subatômico, é construído sobre esta partícula. Mas o modelo estándar não consegue explicar algumas questões mais fundamentais, como o universo e a sua origem, o que ele compõe e até mesmo por que a própria partícula Higgs tem massa. Os cientistas estão esperançosos de que as descobertas recentes irão lançar luz sobre os mistérios que envolvem a matéria escura e outras questões em aberto na ciência. Há muita coisa sobre a matéria escura que nós não sabemos. Que a maioria da matéria do cosmos é verdadeiramente invisível para nós é uma revelação assustadora, porque eles podem detectar as assinaturas gravitacionais da matéria negra. Os astrônomos assumem que ela deve existir. A estrutura cósmica invisível, conhecida como matéria escura, é o que mantém galáxias e aglomerados de galáxias juntos. Nós não sabemos exatamente o que ela é. A matéria escura é certamente um dos mais intrigantes quebra-cabeças científicos. Quando o Grande Colisor foi ligado pela primeira vez em 2010, os físicos acreditavam que algumas soluções poderiam emergir, exceto pelo Higgs. Nada mais foi descoberto, especialmente nenhuma partícula nova que pudesse lançar luz sobre a composição da matéria escura. Infelizmente, o modelo padrão não foi afetado. No final de 2018, o colisor foi desligado para melhorias substanciais e manutenção. O colisor funcionará até 2025, quando será desligado por mais 2 anos para permitir a instalação de outras modificações significativas. Melhorias nos enormes detectores que se encontram nos 4 locais onde os feixes de prótons colidem e examinam os detritos da colisão estão incluídos nesta rodada de atualizações. Estes detectores foram colocados à prova desde julho. Apertar os feixes de prótons aumenta a probabilidade de colisão dos prótons nos locais de cruzamento, mas também confunde os detectores e os computadores, uma vez que há várias pulverizações de partículas que devem ser diferenciadas umas das outras. Vários experimentos, entretanto, indicaram falhas potenciais no modelo padrão e sugeriram uma visão mais abrangente e profunda do cosmos. Estas descobertas dizem respeito a ações incomuns de partículas subatômicas, cujos nomes são desconhecidos pela maioria de nós nos estandes cósmicos. Considere o muon, uma partícula subatômica que alcançou fama momentânea no ano passado. Os muons, que têm a mesma carga elétrica negativa que os elétrons, são 207 vezes mais maciços. São frequentemente referidos como elétrons gordos. Ninguém tem certeza de como os muons se encaixam em todo o quadro. Eles são produzidos durante eventos de colisão e por colisões de raios cósmicos e se decompõem radioativamente em uma efervescência de elétrons e neutrinos espectrais em apenas alguns microsegundos. 200 físicos do Laboratório Nacional de Aceleradores Fermi, em Illinois, descobriram que muons girando em um campo magnético oscilaram muito mais rapidamente do que o modelo padrão previu. Esta descoberta foi tornada pública no ano passado. A diferença entre os resultados experimentais e as expectativas teóricas apareceu no valor de um parâmetro denominado G2, que caracterizou como a partícula reage a um campo magnético na 8ª casa decimal. O sussurro quântico de partículas ainda desconhecidas, que se formariam temporariamente ao redor do muon e mudariam suas propriedades, foi atribuído pelos cientistas como a causa da pequena, mas significativa variação. O modelo padrão finalmente seria quebrado se a existência das partículas pudesse ser confirmada. Para investigar a natureza nas menores escalas, o bóson de Higgs funciona como um telescópio forte e também como um microscópio muito preciso. Ele tem acesso a físicas de escalas muito mais altas de energia. Porque ele quer diminuir a energia, um vácuo mais verdadeiro, os físicos referem ao nosso vácuo como um vácuo falso. As quedas e colinas do potencial energético do campo Higgs
mantém nosso universo neste vácuo imaginário por tempo suficiente para que planetas, estrelas e galáxias se formem. Entretanto, o falso vácuo é inerentemente instável, irá se deteriorar com o tempo. As flutuações de energia quântica ou o fenômeno peculiar de túneis quânticos podem permitir que o falso vácuo penetre na barreira energética, permitindo que ele atravesse aquelas colinas e role pela encosta do outro lado. Tudo seria destruído e substituído por um verdadeiro vácuo como resultado da desintegração do falso vácuo, que se espalharia para fora em uma onda se movendo à velocidade da luz. Aconteça o que acontecer, isso não seria bom para o cosmos. Como apenas o campo de Higgs está impedindo a decomposição do vácuo, devemos, portanto, ser gratos pelo cosmos atual. Então aqui está mais uma tentativa de entender o universo. Estes modelos são essenciais para o esforço do colisor de hadrons, para encontrar uma física que vá além do modelo padrão. O modelo padrão da física de partículas, apesar de suas muitas conquistas, não é de forma alguma a última palavra sobre o assunto. Ele não se adequa, por exemplo, a modelos cosmológicos que explicam a origem do universo. Entretanto, enquanto esperam por mais evidências do experimento Fermilab, dois grupos de teóricos ainda estão tentando igualar suas previsões sobre o que o G2 deveria ser. Outra anomalia também envolve o muon. Um dos 6 tipos de quarks, que compõem partículas mais pesadas como prótons e nêutrons, o quark B, é o personagem principal ou possivelmente um antagonista nesta história. Estes quarks são encontrados na partícula de meson B, de 2 quarks. Entretanto, devido à sua instabilidade e propensão a desintegrar-se, estes quarks parecem desafiar o modelo padrão. Uma cadeia de eventos DAISY pode estar envolvida em algumas decadências incomuns de um quark B, levando à produção de um novo quark mais leve e um par de partículas de luz conhecidas como leptões, que podem ser elétrons ou seus parentes gordos, muons ou ambos. De acordo com o modelo padrão, a probabilidade de ambos, elétrons e muons, aparecerem nesse processo é igual. O tau é o terceiro leptão mais pesado, mas ele se decompõe muito rapidamente para ser visto. Entretanto, o Dr. Patel e seus associados descobriram mais casais de elétrons do que pares de muons, desafiando o princípio da universalidade do lepton. Como a anomalia magnética de muon insinua um influenciador desconhecido, uma partícula ou força interferindo na reação. Uma das possibilidades mais dramáticas, se esses dados se mantiverem na próxima corrida do colisor, diz Dr. Patel, é uma especulação subatômica chamada de leptoquark. Se a partícula for real, ela pode fechar a lacuna entre 2 tipos de partículas que compõem o universo material: prótons e nêutrons baseados em quark e leptons, mais leves como elétrons, muons e neutrinos. Existem sedutoramente 6 tipos diferentes de leptões e 6 tipos diferentes de quark. Dr. Patel declarou: "Estamos entrando nesta corrida com mais otimismo do que pode vir uma revolução. Os dedos estão cruzados." O bóson W, que carrega a chamada força fraca responsável pela decadência radioativa deste menagerie, agindo estranhamente. O detector de colisão no Fermilab, ou CDF, relatou um esforço de 10 anos para medir a massa desta partícula em maio. O esforço foi baseado em aproximadamente 4 milhões de bósons W coletados desta colisão no Tevatron de Fermilab, que era o colisor mais potente do mundo antes da construção do grande colisor de hadrons. O bóson W deveria ser aproximadamente com peso de 80 bilhões de elétrons-volts, a medida preferida de energia de massa, com base no modelo padrão e nas medições de massa anteriores. O bóson de Higgs, em contraste, pesa 125 bilhões de elétrons-volts, ou aproximadamente um átomo de iodo. O CDF da W mede a medida mais precisa já feita, 80,433 bilhões, o que foi o maior do que o esperado. De acordo com o cálculo 7 sigma dos experimentadores, havia apenas 1 em 2 trilhões de chances de que esta divergência fosse uma casualidade estatística. Há uma relação entre a massa de bóson W e a massa de outras partículas, incluindo os infames Higgs. Portanto, se a última discrepância se mantiver, o modelo padrão pode ter uma outra falha. As 3 anomalias podem desaparecer todas com as informações, assim como a esperança dos revolucionários. Entretanto, todas as 3 indicam partículas não descobertas ou forças que interferem na física conhecida, o que é animador para os otimistas. Como resultado, Kyle Cranmer, um físico da Universidade de Wisconsin, que participa de outras investigações do CERN, sugeriu que uma nova partícula poderia explicar tanto o G2 quanto a massa W poderia ser descoberta no LHC. Portanto, mesmo que o LHC não rasgue o tecido de tempo e do espaço, ele pode então ajudar os pesquisadores
a levantar a cortina sobre alguns dos mistérios do universo. O LHC será usado pelos pesquisadores para examinar as interações mais delicadas da partícula Higgs e procurar evidências da matéria escura elusiva, que constitui aproximadamente 27% da matéria do universo, mas que nunca foi vista diretamente. Vamos saber o que você pensa sobre esta descoberta na seção de comentários abaixo.